Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. John Whitman, o carismático e visionário CEO da SkyOne Airlines, estava encerrando uma série de reuniões frenéticas na torre de controle estratégico de sua sede em Manhattan. Por quase um ano, ele esteve em negociações intensas com a Blackstone Capital, uma empresa de private equity reconhecida por seu rigor, influência global e capacidade de transformar empresas em gigantes do setor. Naquele dia ele estava a caminho de uma reunião crucial em São Francisco, a assinatura do maior contrato da história da empresa. Um pacote de financiamento de 5 bilhões de dólares destinado a impulsionar a SkyOne para uma nova era, uma frota ecologicamente correta, expansão global e polos de tecnologia nos aeroportos mais estratégicos. Mas este voo não foi apenas uma viagem de negócios. Foi o ápice de uma vida inteira de trabalho árduo, fruto de sacrifício pessoal, de anos dedicados a recuperar uma empresa que muitos consideravam condenada. John, um homem elegante na casa dos 50 anos, usava um terno simples mas elegante naquele dia, sem gravata, fiel ao seu estilo casual, porém elegante. Ele viajava sozinho, recusando-se a ser acompanhado por sua tripulação habitual. "Este é um voo para o futuro", dissera ao assistente. Queria vivenciá-lo sozinho, em silêncio, com o olhar voltado para as nuvens e o coração transbordando de esperança. Mas no aeroporto de Newark tudo mudou. Ao se aproximar da pista onde o jato particular o aguardava, um segurança de uniforme escuro, nervoso e autoritário, entrou. Era David Coleman, um novo funcionário recém-contratado após uma reforma de segurança ordenada pelas autoridades federais. David, ansioso, examinou sua tela de controle com desconfiança. O sistema de identificação facial inadvertidamente associou o rosto de John ao de um indivíduo registrado por fraude internacional, devido a uma semelhança facial parcial mal interpretada pela inteligência artificial de vigilância. "Senhor, por favor, afaste-se. Temos um alerta sobre você." "Um alerta? Sou John Whitman, CEO da SkyOne. Este voo é meu. Peço que coopere imediatamente. Seus documentos, por favor." Os passageiros já sentados olhavam fixamente pelas janelas. A tripulação surpresa tentou intervir, mas Coleman permaneceu inflexível. A tensão aumentou. Apesar das tentativas de John de explicar calmamente sua posição, a situação rapidamente se agravou. Um segundo agente chegou como reforço. Um deles sussurrou para o colega: "Mesmo que ele seja o CEO, se houver um alerta, não temos escolha. Sem riscos desnecessários." E diante dos olhos atônitos do piloto, de duas aeromoças e de um passageiro da Blackstone Capital já a bordo, John Whitman foi escoltado para fora do avião, cercado por 2 guardas como um suspeito comum. Câmeras de vigilância do aeroporto, monitorando o embarque do jato particular, capturaram cada momento dessa cena surreal. John Whitman, o respeitado e carismático CEO da SkyOne Airlines, sendo escoltado para fora de seu próprio avião, visivelmente atordoado, sob o olhar preocupado e chocado dos passageiros e da tripulação. Essas imagens, inicialmente anônimas, foram rapidamente captadas por uma testemunha, um consultor de tecnologia, que com um gesto furtivo, filmou discretamente toda a cena em seu smartphone. Poucos minutos depois, o vídeo publicado nas redes sociais começou a circular discretamente, primeiro entre os círculos restritos de especialistas e entusiastas da aviação, e rapidamente para além deles. Em menos de 3 horas, milhares, depois centenas de milhares de visualizações se acumularam, acompanhadas de comentários indignados, incrédulos e às vezes furiosos. Influenciadores, jornalistas e especialistas reagiram, compartilhando o vídeo e perguntando: como tal erro pôde acontecer? Na manhã seguinte, houve um tsunami na mídia. A manchete chocante da CNN foi exibida em letras maiúsculas em todas as telas. CEO da SkyOne Airlines é removido do próprio voo, 5 bilhões de dólares em jogo. A Forbes publicou uma análise detalhada do impacto econômico do incidente, destacando a fragilidade das negociações com a Blackstone Capital. A Bloomberg, sempre atenta às flutuações do mercado, descreveu uma queda drástica de 15% no preço das ações da SkyOne Airlines em um único pregão, uma perda colossal estimada em bilhões de dólares. Nas redes sociais, a hashtag #WhitmanGate viralizou, espalhando-se além das fronteiras. Analistas, investidores e até mesmo o público em geral se mobilizaram, compartilhando pontos de vista, especulações e apelos por responsabilização. Diante dessa tempestade, a Blackstone Capital tomou uma decisão brutal, mas compreensível:
Em um comunicado oficial publicado ao meio-dia, o fundo anunciou a suspensão imediata do financiamento, citando a necessidade de avaliar a segurança, a estabilidade e a governança da Skyward Airlines antes de continuar seu compromisso. À frente desta crise, John Whitman não podia mais se esconder. Naquela mesma noite, em uma sala de conferências lotada, diante de uma multidão de jornalistas, analistas e câmeras, ele falou com o rosto marcado, mas determinado. Senhoras e senhores, começou ele com voz calma, mas firme, o incidente ocorrido ontem foi um erro grave. Um erro que reconheço jamais deveria acontecer. Mas o que precisamos entender é que esse erro não reflete de forma alguma a qualidade, o comprometimento e o potencial da Skyward Airlines. Ele fez uma pausa e observou a sala. Quero garantir aos nossos funcionários, clientes e parceiros financeiros que esta situação, embora dramática, não deve nos fazer esquecer nossa visão, nossa missão ou nosso futuro. A Skyward Airlines está mais forte do que nunca e faremos tudo o que pudermos para restaurar a confiança. Ele conclui com uma promessa. Investigaremos a fundo, corrigiremos o que for preciso e voltaremos mais fortes. Somos uma família e juntos superaremos esta tempestade. A investigação interna foi iniciada no dia seguinte ao incidente, com um rigor raramente visto no setor aéreo. O Conselho de Administração da Skyward Airlines contratou uma empresa independente, a Arvour Klein, especializada em gestão de crises e segurança cibernética. Sua missão: entender como um CEO internacionalmente reconhecido pôde ser confundido com um indivíduo listado, sem que nenhuma diligência prévia básica tenha sido realizada. Em menos de 72 horas, resultados preliminares revelaram uma série de avarias alarmantes. Tudo começou com uma atualização defeituosa no sistema de reconhecimento facial do aeroporto de Newark. O software, que deveria cruzar os rostos dos passageiros com bancos de dados do governo, havia produzido uma correspondência errônea entre John Whitman e um homem procurado pela Interpol por fraude financeira. O rosto ligeiramente cansado e barbeado de Whitman naquele dia foi suficiente para enganar o algoritmo. Mas a descoberta mais contundente foi a seguinte: nenhuma verificação dupla humana havia sido realizada. O protocolo, no entanto, exigia validação cruzada com a companhia aérea. A Skyward Airlines, embora fosse a proprietária do voo, nunca havia sido consultada. O policial em questão, Mark Reynolds, um veterano da segurança recentemente transferido para Newark, vinha operando sob forte estresse. Sua agenda apresentava uma carga de trabalho crítica, 11 dias consecutivos sem descanso, após uma escassez de pessoal causada por uma onda de demissões. Diante dessas revelações, o Conselho de Administração reagiu firmemente. Mark Reynolds foi suspenso enquanto se aguarda uma revisão de suas condições de trabalho e responsabilidades. A presidente do Conselho, Linda Croft, anunciou em uma declaração solene: este incidente é resultado de uma cadeia de falhas humanas e tecnológicas. Não aceitaremos essas falhas. A partir de hoje, um programa abrangente de treinamento, juntamente com uma revisão completa dos nossos protocolos de segurança, será implementado em todos os nossos aeroportos parceiros. Este programa, denominado Projeto Horizonte, teve como objetivo não apenas modernizar a tecnologia utilizada, mas também rehumanizar os processos de controle, restaurando o julgamento crítico nos procedimentos de segurança. Enquanto os comitês de auditoria estavam ocupados nos bastidores, John Whitman se recusou a ser rebaixado. Com sua honra ferida, humilhada publicamente e mergulhada no centro de um turbilhão mediático, ele poderia ter se retirado. Mas em vez disso adotou a abordagem oposta. Contatou pessoalmente os principais investidores, um por um. Organizou ligações, videoconferências e pequenas reuniões. Não leu um discurso escrito. Falou com o coração. Não estou aqui para salvar minha imagem. Estou aqui para mostrar que esta empresa não depende de um erro de um dia, mas da nossa visão de longo prazo. Sua humildade e transparência eram surpreendentes. Sem estratégias jurídicas, sem táticas de protelação. Apenas um homem enfrentando a tempestade, segurando o leme com firmeza. A Blackstone Capital, afetada por sua atitude, decidiu reavaliar a situação. Durante uma conversa tensa, mas respeitosa com Raquel Meyer, diretora de estratégia da Blackstone, John teve que responder a perguntas diretas. Que garantia você nos dá se nós o seguirmos mesmo assim? Transparência absoluta. Reforma imediata dos nossos sistemas internos. E um compromisso pessoal. Esta empresa jamais será governada pelo medo ou pela arrogância. O tom estava dado. 2 semanas depois, a Blackstone anunciou oficialmente uma revisão do caso, suspendendo temporariamente seu congelamento financeiro.
os mercados reagiram positivamente. As ações da Skyward Airlines subiram 8% em 3 dias. Analistas falaram de um estremecimento de confiança. Nos corredores da sede, alguns funcionários começaram a acreditar novamente. O clima não era mais de uma queda prevista, mas de um resgate em andamento. 6 meses depois, o cenário em torno da Skyward Airlines mudou drasticamente. Após semanas de negociações silenciosas mas intensas, a empresa anunciou com grande alarde a assinatura de um novo acordo de financiamento. Desta vez com um escopo ainda mais ambicioso, 6 bilhões de dólares concedidos por um consórcio liderado pela Blackstone Capital, mas também apoiado por outros 2 gigantes financeiros, Vancrest Holdings e Summit Atlantic Group. Mas não foi apenas um retorno à normalidade. O novo acordo incluiu salvaguardas de governança reforçadas, um mecanismo de supervisão independente e, principalmente, uma revisão completa dos protocolos de segurança em todos os aeroportos parceiros da Skyward Airlines. A empresa também anunciou a criação de uma entidade interna, a divisão SkySafe, dedicada inteiramente à gestão humana, ética e tecnológica da segurança. No centro desse renascimento está John Whitman. O homem que foi humilhado publicamente e empurrado de um avião por engano agora era considerado um exemplo global de resiliência gerencial. No dia da assinatura, uma cerimônia foi realizada no grande átrio da Skyward Tower no coração de Manhattan. Diante de centenas de funcionários, investidores e jornalistas do mundo todo, John subiu ao palco. Seguiu-se uma longa e comovente ovação. Alguns funcionários derramaram lágrimas. Outros seguravam cartazes. Obrigado, John. Alcançando novas alturas, porque você permaneceu de pé. John falou sem anotações com as mãos apoiadas no púlpito de vidro. 6 meses atrás, muitos pensavam que estávamos acabados, que o Skyward iria fracassar, mas fizemos mais do que sobreviver, evoluímos. Admitimos nossos erros, aprendemos com eles e construímos algo mais forte. Ele fez uma pausa, visivelmente comovido. O erro humano desencadeou uma crise colossal. Mas foram os valores humanos que nos reergueram: coragem, transparência, perseverança. As câmeras captaram seu olhar. Ele não sorria triunfantemente, mas sim humildemente. Não foi uma queda. Foi uma lição. Nos dias que se seguiram, a mídia elogiou a transformação da Skyward Airlines como um caso clássico de gestão de crise. A Harvard Business Review publicou um artigo intitulado Da Turbulência à Tração, o caso Whitman. O Financial Times chamou isso de retorno histórico e a CNN Business deu a manchete. O homem que foi atirado para fora do avião, apenas para salvar toda a indústria. E além dos números, dos acordes e das palavras, algo mais havia mudado. A Skyward Airlines deixou de ser apenas uma companhia aérea. Tornou-se símbolo de uma empresa capaz de enfrentar a humilhação, o medo e a dúvida, e emergir mais forte e mais humana. Esta história é um lembrete de que no mundo moderno, onde tudo pode mudar com um clique, um rosto escaneado incorretamente ou um vídeo viral, os erros podem custar bilhões. Mas, acima de tudo, nos lembra que a verdadeira liderança não consiste em evitar tempestades, mas em saber como navegar por elas. Porque às vezes o acidente que tememos é, na verdade, o ponto de partida para um novo voo.